Sim. Botão, tá bom, meu filho. Uhum. Tá. Já tá rodando aqui. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem, Gildete? Estou sim, Genilson. Tá me Boa vendo noite. bem? Estou sim. Certo. Agora vamos aguardar a companheira Gilmara, a nossa convidada, é, entrar na live para que a gente possa dar início. De antemão, dizer que é uma imensa satisfação estar compartilhando dessa live com todos vocês, com você, Gildete, que está à frente da Coordenadoria da Mulher. Né? Hoje é um dia onde relembramos a luta, né, e a resistência da mulher preta, né? Essa luta que perpassa aí de muitos anos. Boa noite. Boa, boa noite, Gilmara. E aí, boa Boa noite. noite, Mara. Oi, Gildete, boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Tudo É certo. um Como falamos aqui, tudo certo na Bahia. Tudo certo na Bahia. Então, boa noite, né, a todos. Eu sou Gildete Alcântara, sou coordenadora da Coordenadoria da Mulher do município de Junqueiro. E é um prazer muito grande estar aqui hoje, né, nesse dia tão especial, um dia onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, né? Essa mulher firme, forte, mulher que vai conquistando aí, né, o seu espaço, né? E parabenizar todas as mulheres negras, porque as mulheres negras, elas vêm nessa luta, né, contra esse racismo, mas a gente sabe que elas vêm vencendo, né? Tá aí a prova disso, né? Na TV, no rádio, em todos os locais, assim, em toda a região a gente vê, né? Todo o Brasil, todo o mundo. Enquanto tem as pessoas assim que são preconceituosas, né? Que machuca, que quer desmoralizar essa mulher, existe também nós que admiramos, respeitamos e lutamos junto com vocês, né? Quero dizer que é uma luta constante, mas é uma luta prazerosa, porque nós respeitamos, nós valorizamos essas mulheres. Quero dizer a você, mulher preta, que você é muito especial, que você é admirável, você tem um valor incrível, um valor muito grande, tá? E é uma alegria, estou muito emocionada, tá? Por falar de um tema tão especial, né? E quero agradecer ao meu companheiro de trabalho, também Genilson, né? Que fez essa live acontecer, né? E dizer para você, Gilmara, que eu estou muito feliz, tá? Assim, te vi agora à noite já falando com você. Você é incrível, você é muito simpática, você tem uma energia maravilhosa, tá? E muito obrigada por aceitar o nosso convite, porque é um prazer muito grande para a gente estar dando esse presente, né? Hoje, nessa noite, a coordenadoria não poderia ficar de fora,
tá? Oferecer essa live com você, uma pessoa maravilhosa, que com certeza vai dar ainda mais força, ainda mais coragem com a sua fala, com a sua mensagem, que vai ser ótima, não tenho dúvida. Seja muito bem-vinda, foi um prazer muito grande, tá? Eu agradeço de coração. Tá bom? É isso aí. Ah, obrigada. Então, mais uma vez, gente, boa noite. Né? Eu me chamo Genilson, sou assistente social, né? E como eu estava falando no início, né? É uma satisfação, né? Estarmos hoje no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, fazermos essa live, né? Trazendo esse tema tão importante, né? Um tema tão importante para a gente que trabalha com políticas públicas e até mesmo para aqueles que não trabalham, né? Porque eu costumo dizer que conhecimento nunca é demais, né? E essa live é um momento onde a gente vai ter esse bate-papo, né, com a Gilmara. Eu já conheço a Gilmara há um tempo, não nos conhecemos pessoalmente, ainda não tivemos essa oportunidade, mas nos conhecemos através de uma live como essa, né? A gente se conheceu através de uma live como essa e ficou, não foi isso, minha amiga? Ficou a amizade, ficou o Exatamente. companheirismo e a gente sempre está mantendo contato e é isso. E dizer que esse é o momento de levantarmos a bandeira de luta e de resistência, né? Vendo outras campanhas, né? O chamado Julho das Pretas, né? Esse movimento todo que traz, né? Essa questão da luta e da resistência da mulher preta, né? A gente vê situações onde a mulher preta ainda sofre a questão do preconceito, o racismo estrutural, né? E a gente luta por igualdade, né? De raça e de gênero, né? Então eu gostaria mais, como a Gildete falou, né? A já agradeceu, eu também deixo meus agradecimentos, companheira Gilmara, por ter aceito o convite. Eu já vi aqui nos comentários, alguém colocou assim, Gilmara é uma potência, e realmente Gilmara é uma potência, Aí é né? o maravilhoso amigo Severo, tá? Sempre que pode, estar acompanhando as E lives, os é isso encontros. aí, Gilmar. Então, passo a palavra para você e venha nos abrilhantar nessa noite com seu conhecimento. Olha, então, gente, boa noite, né, a todas, todos e todes. Quero pedir licença aí para falar, né, pedir licença à minha ancestralidade, à minha espiritualidade, para fazer uso da palavra, né, fazer uso da fala nesse dia que é tão importante, é um dia onde nós referenciamos, né, as mulheres negras, latinas, americanas e afro-caribenhas. E especialmente, né, por também estar, né, nesse lugar enquanto uma mulher negra, né, sou uma mulher cis, negra, de pele preta, e dizer da importância dessa data, né, porque ao mesmo tempo que a gente fala do celebrar, é um momento também, né, de fazermos memória de todas as lutas, de toda a resistência, né, de todas as dificuldades, né, dos não acessos, das negligências, das barreiras que infelizmente nos atravessam, né, enquanto mulheres e homens negras, negros e negras, né, neste país que ao longo da história vem construindo, inclusive, estratégias, né, de morte, né, contra os nossos corpos, contra as nossas vidas. Então, eu penso que é um dia em que a gente não romantiza essa data, né? Levando em consideração que ainda temos muito a avançar, né? Em termos de acesso a direitos, em termos de igualdade, né? De justiça social, de reparação, né? Mas é importante também o reconhecimento dos avanços, ainda que em passos lentos, ainda que avanços não tão, como é que eu posso dizer, exponenciais, né, a nível de quantidade, mas entendendo sim que é importante reconhecer que o movimento de mulheres negras ao longo da história, né, tem demarcado aí também
a nossa capacidade, né, de protagonismo, a nossa capacidade de construção e de desconstrução também por uma sociedade que seja justa e igualitária de verdade, né? E que inclua, que reconheça as nossas pautas, né, como importantes no processo de planejar, de formular, de implementar, de implantar políticas públicas e sociais. Então, eu já quero também agradecer, né, assim, na pessoa aí de Genilson, né? Nós estivemos juntos em uma live, né, onde eu fui convidada para fazer nós fazíamos ali uma memória, né, sobre a importância do movimento estudantil, né, pensando no serviço social. E aí foi bem bacana e eu tive a oportunidade de conhecer Genilson, tive a oportunidade de conhecer a professora Érica, né? Então, e aí daquele dia em diante a nossa conexão permaneceu, a gente vem fazendo algumas trocas e fiquei muito feliz, né, e honrada com esse convite especial, né, principalmente em referência a essa data de hoje, sobre um tema, né, que é um tema também extremamente importante, porque é para falar de uma política, qual quem mais demanda dessa política somos nós, né, pessoas negras nesse país. Então, e falar do qual é o papel, né, desse sistema único de assistência social no enfrentamento à desigualdade racial e de gênero, né? Então, é um grande prazer, prazer também lhe conhecer, Gildete, né? Agradecer aí a Coordenadoria da Mulher, agradecer a Secretaria Municipal de Assistência Social aí da cidade de Junqueiro, saudar todos e todas que estão aqui nos acompanhando, né? Profissionais também aí do município, obrigada por me acolher. Obrigada pela abertura aí para fazermos essa troca. E eu acho que é isso. A ideia é a gente realmente trocar. E eu espero contribuir com a proposta do dia a partir de alguns lugares específicos de fala, né? Primeiro desse lugar mesmo de mulher negra, de periferia, que me reconheço, né? A partir desse lugar, que venham entendendo, né? A partir de uma constituição, de uma formação política, que ser mulher negra, né? Tem as suas questões por conta de toda uma estrutura que está muito bem organizada para, vamos dizer assim, impedir, né, o nosso caminhar, impedir o nosso avanço, impedir a nossa possibilidade, né, de alcançar melhores condições de vida, de saúde, de trabalho, né? Também estou falando do lugar de assistente social, então, minha formação é em serviço social, né? Eu sou graduada e mestra em serviço social pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora também, né? Então, eu sou pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Estudos em Violência, Raça e Etnia Maria Quitéria, né? Que é um núcleo de pesquisa aqui da Universidade Federal da Bahia, né? Que tem como coordenadora a professora doutora Valéria Noronha. E são esses lugares, né, de mulher que está em constante movimento, que é também de movimento negro, né? E eu digo que é de movimento negro não institucionalizado, mas porque eu estou em constante movimento e em todos os lugares onde eu vou, né, eu entendo a importância de pautar esse debate étnico-racial de gênero, principalmente considerando, né, que em determinados espaços é uma discussão ainda incipiente, por vezes até inexistente, e por vezes até tratada de forma secundária, né? Como se não tivesse relevância. Então, só para quem sabe as dores e sabores do pertencimento, né? Do ser mulher negra, do ser homem negro, do ser do ser negre, é que vai realmente entender também a relevância de levar adiante essa pauta, né? Por mais que não queiram saber, ouvir, que não queiram ler, mas é o que temos e que é importante, sim, a gente está sempre tratando, né? Afinal de contas, falar de política de assistência social é falar também do compromisso que precisamos ter com a população que, na sua maioria, é demandante da assistência social, né? Dos benefícios e dos serviços da política de assistência social, que é a população negra, né? Já há indicadores, pesquisas que vão demonstrar isso para a gente. Então, a gente precisa prestar atenção mesmo, né, nesse ponto. Então, é isso, assim, para início de conversa. E aí, a gente vai trocando a bola, né? Exato, exato. Fique à vontade. Pronto. Então, assim, né? Pelo dia que é de hoje, né? O Dia Internacional
das mulheres negras, latinas, americanas e afro-caribenhas, eu penso que é importante a gente resgatar aqui uma memória, né, de que homens negros, de que mulheres negras, né, desde o século XV, e aí eu estou me referindo ao Brasil colonial, lá dos anos, né, de 1800, né, vem fazendo movimentos extremamente importantes, né, de autoproteção, de auto-organização da própria vida e da comunidade, né, de toda uma coletividade. Então, a literatura que nos remete a afirmar que se existe hoje um sistema único de assistência social, né, que se existe hoje uma política de assistência social no nosso país, né, no Brasil, é porque existiu movimentos, né, foram feitos movimentos de relevância, de irmandade, de coletividade, né, negra, lá desde o período escravagista, né, como espaço de proteção e de cuidado mútuo, né, e que, ainda que hoje nós, né, enquanto trabalhadoras e trabalhadores na gestão do SUAS, não reconheça ou não faça essa memória, né, não traga essa lembrança, é importante, mesmo que não haja essa lembrança, esse reconhecimento, é importante a gente dizer, né, que existe um legado, né, um legado de muita relevância, né, que vai mostrar para a gente que pensar assistência social é a partir de um ponto de partida. E esse ponto de partida vem de lá do século XV, que vai ser endossado especialmente lá no século XIX, né? E vai mostrar, por exemplo, a experiência de portuários negros no Rio de Janeiro, que eram negros libertos e escravizados, que criaram e que recriaram diferentes formas de solidariedade, diferentes formas de proteção social, que se auto-organizaram, né, na diáspora africana, na diáspora negra. E aí, já partindo desse pressuposto histórico, brevemente, eu quero fazer também um convite para que possamos pensar que um dos papéis do Sistema Único de Assistência Social no enfrentamento à desigualdade racial e de gênero é refletir e repensar também o aporte teórico-metodológico, né? O aporte teórico-metodológico, qual tem nos orientado ao longo da história da assistência social, que por vezes, né, aqui em Salvador a gente tem um ditado que diz, passou batido, né? Passou batida que não deu atenção. Então, por vezes, não dá atenção, né, a referenciais teóricos que são produzidos por intelectuais negros e negras. Porque, por exemplo, quando eu digo, né, que desde o século XV e de forma ainda mais endossada lá no século XIX, a história vai mostrar o quanto que pessoas negras vêm a longas datas, né, se articulando para se autoproteger, para construir e fortalecer os seus vínculos, né, que é um dos serviços que a gente tem, né, de fortalecimento de vínculos no SUAS, não é isso? Então, desde muito tempo, pessoas negras vêm fazendo isso. Eu já estou aqui indicando uma referência importante que também interessa para embasar, né, o nosso fazer profissional atuando com a política de assistência social. E aí eu estou trazendo uma referência que é da professora Graciele Costa. Não sei se vocês conhecem, mas a professora ela é assistente social, né, doutora em serviço social e tem um trabalho extremamente importante que vai mostrando para a gente, né, que proteção social, né, que assistência social já era feita há muito tempo por pessoas negras. E que hoje no SUAS, né, nós somos a população que mais demanda da política de assistência social e até a nossa possibilidade de participação sociopolítica, né, pensando o controle social no SUAS, pensando essa participação orgânica, nem sempre ela é valorizada, nem sempre ela é reconhecida e nem sempre ela é estimulada, né? E aí eu já estou também fazendo memória, né, com essa fala, de uma literatura que toma aí como fontes, né, secundárias os campos da sociologia, da antropologia, da história social do trabalho, para mostrar que anterior
a institucionalização da política social, as próprias pessoas negras, elas se organizavam coletivamente, né, para poder prover, né, suas condições materiais, suas condições, as suas necessidades espirituais também, né? E aí essa explicação, ela se dá a partir de alguns eixos centrais que são importantes, né, no nosso tema da noite, né? O que está também, que aí é dizer que o que está também na centralidade do nosso tema da noite é pensar, por exemplo, a violência colonial, né? A violência projetada, né, para uma sociedade colonial que desconsiderava, né, o valor do pertencimento étnico-racial, né, e o sentido também do que era uma construção de nação naquela época entre escravizados e escravizadas, negros e negras, após ali a travessia do Atlântico, né, especialmente entre as etnias, né, e aí tinha as etnias bantus, né, tinha as etnias jejes. Então, a gente precisa pensar o SUAS também a partir desse aporte, desses pressupostos históricos, para conseguir, inclusive, compreender a realidade social, né, e econômica e cultural da população que mais demanda da política de assistência social hoje, né, no século XXI. Então, nada é à toa, nada está desconectado da história, né? Então, tem a professora Graciele, eu gosto de referenciá-la, né, porque ela vai falar de experiências das irmandades, de outras religiosidades que foram recriadas e que se conectaram, né, que conectavam com pessoas em outros países, então demonstrando ali uma capacidade de articulação, né, das pessoas negras para numa direção mesmo de aquilombamento, numa direção de se autoproteger, numa direção mesmo de administrar a própria vida e administrar a vida na comunidade, né? Então, a professora Graciele Costa, que é uma contemporânea, mas nós temos aí várias outras referências de mulheres negras, né? Que vai nos possibilitar ter um olhar assim muito específico, né? E uma prática profissional que considere o princípio de equidade no SUAS, para que, de fato, tenhamos condições, né, de considerar o público prioritário da assistência social, que, na sua maioria, como eu já falava, endosso, é a população negra, né, de periferia no Brasil. Então, assim, quando eu inicio, né, dizendo que nós precisamos repensar o nosso aporte teórico-metodológico para conseguir realmente, né, buscar estratégias, né, de efetivação de uma política que de fato considere, né, o princípio de equidade, e aí referenciando também o dia de hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres Negras, Latinas, Americanas e Afro-Caribenhas, é importante dizer, né, que lá no ano de 1993, mulheres negras de diversos lugares do mundo, elas estavam organizadas, elas estavam articuladas politicamente, né, para demarcar na agenda pública as pautas que nos interessavam, as pautas que dizem respeito às nossas vidas, as pautas que dizem respeito a questões específicas que nos afetam enquanto mulheres negras, né, enquanto mulheres negras em espaços e em tempos distintos. Então, essa data, né, esse 25 de julho, vai fazer referência a esse acontecimento histórico quando mulheres negras se reuniram lá na República Dominicana, né, para poder pautar as questões, né, trazer lá para pensar mesmo as estratégias de viver pela nossa vida, pela nossa saúde, por questões de trabalho, de habitação, de educação, de cultura, de lazer enquanto direito, né? Porque se a gente vai falar de movimento feminista, acho que é importante lembrar que há literaturas que vão demonstrando, né, que o movimento feminista, esse movimento, né, de mulheres não negras que vão para as ruas reivindicar, né, direito ao trabalho, uma pauta que para nós não faz sentido, porque nós trabalhamos desde sempre,
desde crianças, desde séculos atrás, né? Então, pautas que, de fato, não nos contemplavam, que não nos contemplam. Então, mulheres negras se reuniram, né, nesse dia 25 de julho, né, de 93, para justamente articular a nível mundial as estratégias, as ações em favor das nossas vidas e dos nossos direitos, né, considerando as especificidades do ser mulher negra nesse mundo, né? Então, o que foi colocado? Que não dá para pensar, não tem possibilidade de pensar política pública sem considerar o debate étnico-racial e de gênero. Gênero e raça não se desconectam. E aí é falar de interseccionalidade, é falar desse conceito, né, analítico, político, importante, que Lélia Gonzalez já falava, que Beatriz Nascimento falava em outros termos e que hoje, na contemporaneidade, nós temos aí uma referência importante, né, que é a doutora Carla Cotirene, né, que também vem tratando aí desse tema, né, trazendo a interseccionalidade como uma categoria, né, extremamente importante para a gente pensar a política pública. Não dá para a gente pensar a política pública de assistência social ou qualquer outra política sem considerar os marcadores de raça, gênero, sexualidade, classe social, território, geração. Não dá para a gente pensar, né, de forma desarticulada. Logo, né, uma vez que nós conseguimos nos debruçar no aporte teórico produzido por mulheres negras, né, a exemplo da filósofa Lélia Gonzalez, nós conseguimos, a partir das suas produções, interpretar o Brasil e a formação do capitalismo brasileiro através das discussões de raça, de gênero e de classe social. Nós conseguimos compreender, por exemplo, que em um contexto de ditadura militar, lá no período de 64 a 1985, né, que foi um período de retomada de movimentos sociais, de articulação, de reivindicações por melhores condições de vida, de tensionamento na agenda pública, de formas organizadas de controle social, e tudo isso também protagonizado por pessoas negras, pela sociedade civil, frente ao longo processo de marginalização, de exploração e de infantilização de pessoas negras. E aí eu quero destacar esse termo, né, infantilização. Porque a Lélia Gonzalez, ela assim foi crucial. Quando ela falava, né, ela foi desconstruindo o lugar de pessoas negras na sociedade brasileira, esse lugar que foi posicionado durante muito tempo numa ideologia racista, né, de descrença na nossa capacidade de protagonizar a nossa própria história, de construir ações e estratégias coletivas, né? Então, Lélia Gonzalez, ela importa muito porque ela nos orienta, né, com uma perspectiva de romper com a ideologia de dominação em relação à capacidade de pessoas negras administrarem as próprias vidas, né, de sua participação sociopolítica, da sua participação estratégica nos espaços de poder e de decisão, né, diante das negligências do Estado brasileiro, né? Então, hoje, quando nós vemos, por que não querem, né, a presença de mulheres negras, por exemplo, no âmbito da política, né, nos parlamentos? Por que incomoda tanto a nossa presença nesses espaços? Porque nós sabemos nos articular, nós sabemos o que realmente interessa, né, numa direção de uma sociedade que, de fato, ela seja uma sociedade que seja inclusiva, que não seja desigual, que realmente a gente sabe fazer política. E essa nossa capacidade foi negligenciada durante muito tempo. E Lélia fala, a gente precisa romper com isso, porque o processo, essa lógica de infantilização da nossa capacidade intelectual e cognitiva, ela é intencional, ela tem uma intencionalidade, né, que é justamente de nos excluir, né, dos espaços de poder e de decisão. Não é à toa, né? E aí
se trazendo isso, relacionando com a política de assistência social, essa lógica de infantilização, se a gente observar com cuidado e com atenção, vamos perceber no cotidiano das relações que nós estabelecemos, né, entre usuárias e usuários que são beneficiários e beneficiárias dos serviços e benefícios da assistência social. Um exemplo disso é quando a Lélia chama, né, isso, inclusive, de formas racionalizadas de dominação e de opressão racial enquanto um conjunto de práticas racistas, né? O grupo racial dominante justifica a sua indiferença, né? Esse grupo vai justificar a sua ignorância em relação ao grupo negro, né? Trazendo, por exemplo, né, dizendo que se nós, pessoas negras, não ascendemos, né, se nós não mudamos a nossa condição de vida, se a gente permanece pobres, né, por exemplo, porque, né, se a gente não participa, né, com maior efetividade nos processos políticos, nos processos sociais, nos processos econômicos e culturais, né? Essa lógica de infantilização aí, de marginalização, ela vai ser útil para acreditarmos que isso tudo acontece por culpa exclusiva das pessoas. É o indivíduo, né? Aquela lógica de que você que é responsável pela sua condição de vida, de saúde, de trabalho. Então, aponta individualmente, o problema ele recai sobre a pessoa. E aí não vai entender que são questões estruturais, né? Que é negligência do Estado, que não promove oportunidades, que não viabiliza condições, né? Para que as pessoas possam viver dignamente, para que ela possa sair daquela condição de pobreza. Essa negligência do Estado que explica tudo isso, mas o olhar vai sempre apontar ali para o individual, né? Será que a gente não consegue perceber, às vezes, né, na relação aí no cotidiano, no CRAS, no CREAS, né, como se dirige às pessoas, né, como vai pensar as condições de vida das pessoas, sempre nessa direção muito pejorativa, preconceituosa. Isso não é à toa. Lélia fala que ela já falava lá, né? Ela produziu muitos textos, principalmente na década de 70, 80, e ela falava muito disso, né? Que há uma infantilização das pessoas negras, né? De marginalizar, de nos oprimir e de nos colocar nesse lugar mesmo, né? De incapacidade, né? De subordinação, de subalternidade, né? E a gente vai observar que a população que mais demanda da política de assistência social, por vezes, vai ser vista dessa forma, né? Como caracterizada como pessoas preguiçosas, irresponsáveis, né? Ah, porque bebe muito. Ah, porque as mulheres, principalmente, né? Ah, quer tanto filho para ficar recebendo aí o Bolsa Família. Então, essas coisas, né, que falam, essa reprodução do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, isso tudo está relacionado, está conectado com essa história, né? Com que Lélia falava lá na década de 50, 60, 70, mas que anterior a isso também a gente já percebia, né? Que se negros e negras se organizavam, se articulavam para fazer o que o Estado não fazia, então já é um processo que é histórico, é antigo, não é isso? E aí essa percepção, esse olhar de infantilização, esse olhar de marginalização na relação com as pessoas negras, ela está diretamente ligada a um processo histórico de violência colonial, que até hoje nós não conseguimos romper de fato. Não conseguimos avançar de fato. Porque, como dizia o Frantz Fanon, se trata de uma estrutura que molda as práticas sociais, uma estrutura que molda as práticas nas instituições e que vai, sim, reverberar nessa relação direta com essas pessoas, né, no nosso cotidiano de trabalho. E aí, neste sentido, o papel do SUAS, né, também papel do SUAS reconhecer
a violência colonial, para compreender o significado também das estratégias de proteção social coletivas que foram e que são criadas e recriadas, né, pela população negra, principalmente as mulheres negras, em tempos e espaços diferentes, para conseguir, por exemplo, sustentar suas famílias com transferência de renda mínima, de conseguir se virar nos 30, nos 60 e nos vários números, para conseguir sobreviver com uma renda mínima que é transferida, né, a partir de um benefício, né? Então, são várias coisas que tem que fazer para poder dar conta, geralmente, de uma família extensa, mas ela se vira ali, porque não tem oportunidade de trabalho, né? E a gente também cria uma lógica de política social dependente, né? Uma lógica de uma política social onde as pessoas têm que viver nessa dependência, que não tem que fazer valer sua autonomia, a sua liberdade, a sua independência financeira. E assim vai, né, seguindo nessa onda aí. E nessa direção, assim, eu penso que é nosso papel também, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, seja atuando no Centro de Referência de Assistência Social, seja na Coordenadoria da Mulher, seja no CREAS, seja atuando na docência, na pesquisa que esteja relacionada à política de assistência social, eu defendo, né, que precisamos sim nos debruçar em referenciais teóricos que nos permitam compreender profundamente a realidade social e econômica a qual vive, né, hoje a maioria da população, né, que demanda da assistência social, que é a população que tem raça, cor, que tem gênero, que tem sexualidade específicos e diversos. É uma população atravessada de marcadores sociais que são afetados por questões históricas. Logo, nós precisamos também entender, por exemplo, né, o que é uma diáspora, o que é a diáspora negra. São assuntos que, às vezes, a gente nem para refletir. Nem sei se entende que isso é importante, né? Mas o que a diáspora negra, né? O que a diáspora africana, o que esse conceito tem a ver com as atuais condições de vida, com o nível de vulnerabilidade social, dos riscos que essa população está condicionada. E aí, isso porque, assim, entender o que é diáspora, né? O que é essa diáspora negra é fazer memória do que foi essa diáspora, né? Porque foi num contexto de aniquilamento de vidas nativas aí dos continentes chamados América, incluindo o Caribe, e de África, né? Por parte da Europa, por parte do sul global, né? Essa diáspora ela vai se dar sob um cenário, né, de trânsito forçado que as pessoas tiveram que fazer de se deslocar do seu lugar de origem para outros lugares de forma violenta, onde a questão dos vínculos, né, foram rompidos, os afetos, né, a construção e o fortalecimento de vínculos entre famílias foi rompido por conta de uma violência colonial, por conta de absurdos, por conta de usurpação, né, de direitos, do direito de viver, do direito a se manter juntos, juntas e juntos ali, as famílias negras, né, que desde a travessia do Atlântico tiveram ali as suas relações rompidas pelo colonizador. E a gente precisa entender isso, a gente precisa entender essa diáspora, a gente precisa entender esses conceitos para conseguirmos compreender, por exemplo, né, quando a pessoa chega no CRAS e aí pede, me diz, aí, cadê o seu comprovante de residência? Aí a pessoa diz, eu não tenho comprovante de residência em meu nome. E aí, às vezes, né, por mais que se entenda que há esse trânsito, né, nos territórios, que por vezes as pessoas elas não permanecem no mesmo território, pessoas que vivem em situação de rua, né, pessoas que não tiveram a oportunidade de conquistar sua casa própria, que vivem, né, em casas alugadas. E aí chega na instituição, as pessoas querem exigir que ela tem que apresentar um comprovante de residência em seu nome.
Se você, se entendêssemos de diáspora negra, se entendêssemos, né, de que as pessoas, de que nós precisamos também dialogar sobre a questão de território, sobre as violências também que são atravessadas no contexto dos territórios, a gente não faria certas vezes. Questões até parecer desconectas, né, dessa história, mas não estão desconectadas. Para a gente entender, né, como que essas realidades se dão hoje, a gente precisa voltar na história, tem que fazer memória e tem que entender esses conceitos. Precisa se debruçar naquilo que Lélia Gonzalez escreveu, a Beatriz Nascimento, que vai falar das formas estratégicas de pessoas negras nos quilombos que na nossa contemporaneidade são as periferias, são as favelas. Como é que as pessoas se organizam nas favelas para conseguir sobreviver? E são essas pessoas que chegam lá no CRAS, né? São essas pessoas que já tiveram também o rompimento, né, dos seus vínculos com sua família, com sua comunidade, que estão lá no CREAS. Não é isso? Então, eu penso que essa questão do aporte teórico, metodológico e produzido por pessoas negras importa, sim, para nos debruçar, para referenciar para orientar também o nosso fazer profissional, né, nessa direção de enfrentamento à desigualdade racial e de gênero. É importante também fazer uma escuta e dar atenção a produções de pessoas intelectuais transfeministas, porque para muitos e muitas, né, para quem alguns e algumas desconhecem, mas tem pessoas transexuais, travestis que escrevem, né, produzem conhecimento, produzem indicadores para dizer sobre as suas necessidades específicas enquanto pessoas transexuais, travestis e não binárias. Né? E nós precisamos prestar atenção nisso, porque não adianta querer nos debruçar exclusivamente em referenciais europeus, americanizados, né? E não prestar atenção nessas outras produções, porque a gente vai acabar, como dizem, né, no ditado popular, dando murro em ponta de faca. Vai continuar contribuindo, né, para a perpetuação do racismo, da transfobia, da LGBTfobia, e vai continuar contribuindo para que de fato a autonomia das pessoas, a liberdade das pessoas, né, ela não seja incentivada. A gente precisa prestar atenção nisso também. E aí tem um documento que eu não sei se vocês já acessaram, se conhecem, que eu gostaria também de resgatar aqui. Eu acho que é importante também reconhecer, né, os movimentos que no âmbito do SUAS têm sido feitos para nessa direção de enfrentamento, né, à desigualdade racial e de gênero. E aí tem um documento que é extremamente importante e que eu penso que subsidia também essa nossa conversa, que é a cartilha SUAS Sem Racismo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, já leram, se lá né, na Secretaria de Assistência Social já tiveram acesso, mas é um documento que vai falar de um outro ponto que eu considero extremamente importante, né, que para a gente pensar essa estratégia de enfrentamento à desigualdade racial e de gênero, a gente precisa articular a política de assistência social com outras políticas que têm essa direção. E aí uma política importante é a política de promoção da igualdade racial, né? Nós temos uma política de promoção da igualdade racial, e aí é importante referenciar mulheres negras como Matilde Ribeiro, né? Que à época, enquanto ministra também, né, da igualdade racial, ela fez um trabalho extremamente importante, né? E que essa política ela vai ser, né, vai ser um desdobramento também da articulação do protagonismo, né, de homens e mulheres, e principalmente as mulheres negras no Brasil, que vai nos orientar ali, né, sobre as estratégias e as ações necessárias para pensar esse enfrentamento e o rompimento mesmo, né,
desigualdade racial. E de gênero também, pensando as mulheres, né? As meninas e mulheres negras, né? Pensando as pessoas, as nossas mais velhas negras, né? A política de assistência social não pode estar desarticulada com a política de... E aí, pensando gênero numa perspectiva não binária, pensando esse gênero para além do sexo biológico, não pode estar desconectada da política nacional, na política integral de saúde LGBTQIA+. Nós temos uma política nacional de saúde LGBTQIA+, que precisa também dialogar com a política de assistência social. Precisa dialogar, né, com a política de saúde da população negra, né, pensar todo esse sistema único de assistência social é todo um diálogo, né, entre as políticas para pensar esse usuário e essa usuária dos serviços e benefícios da assistência social na sua integralidade, né? Não é só não é um pedaço da necessidade, são as necessidades, são as demandas, são diversas questões que atravessam um único corpo, né? Uma única existência. Então, eu penso que tem esses pontos, né? E aí, retomando, é pensar o aporte teórico metodológico, é referenciar, né, intelectuais negros, negras e negros, para que possamos dar subsídio também à nossa prática profissional, é referenciar, né, é fazer essa articulação da política de assistência social com a política de promoção da igualdade racial, é também nos debruçar, ter abertura para sentar e aprender com quem vem produzindo indicadores importantes que têm dado visibilidade às necessidades específicas de determinados grupos sociais, a exemplo da população transexual, travestis e não binária. E aí eu indico, né, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, é uma organização não governamental que tem produzido importantes indicadores, né, para que estejamos atentos e atentes à realidade de vida de pessoas transexuais e travestis no nosso país. Fontes, porque como nós também, né, somos um país que ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né, dentro do ranking aí mundial, e aí, portanto, nem todos os estados se interessam em produzir indicadores que visibilizem também as condições de vida, essas vulnerabilidades sociais, os riscos que essas pessoas elas né, estão aí condicionadas e condicionados e condicionadas. Então, a ANTRA tem feito esse papel extremamente importante, né, de produzir indicadores nessa direção. E aí, pensando nisso, eu entendo que uma das questões que nós precisamos também fazer valer é coletar o quesito raça-cor nos nossos instrumentos de trabalho, né? E coletar também o quesito nome social, para que, de fato, tenhamos condições de produzir esses indicadores que viabilizem a planejar, né, e formular políticas públicas que considerem as especificidades dos grupos sociais. Então, o quesito raça-cor, por exemplo, está aí nessa cartilha O SUAS Sem Racismo, né? Constando como importante de ser coletado. E isso está dialogando com o debate da interseccionalidade, né? Com o debate étnico-racial e de gênero. O nome social é um outro ponto extremamente importante que nem todas as pessoas coletam, e aí eu digo com base em algumas experiências, né? Porque eu também atuo como consultora educacional em diversidade sexual de gêneros, né, aqui na Bahia, dialogando com profissionais que trabalham com a política de assistência social, com a política de saúde, com a política de educação. Fica evidente que essa coleta do nome social, por exemplo, fica a critério do e da profissional fazer. Até no próprio instrumento de trabalho lá, no seu documento, não consta o campo nome social para fazer essa coleta, para saber se a pessoa que foi ali atendida, que foi assistida, se é uma mulher cisgênera, se é um homem cisgênero, se é uma mulher trans, se é uma travesti, se é uma pessoa não binária que não se identifica com nenhum dos gêneros, né? Nem homem, nem mulher, nem transexual, né? Não binária, né? Que não
se encaixa, né, nessas classificações. Então, se não tem essa coleta, se você não registra isso, então, portanto, essa pessoa existe? Ela não existe, né? Ela permanece na invisibilidade e, portanto, permanece invisível também para ser pensada quando políticas públicas forem, né, nesse processo de planejar a política pública, de formular a política pública. E aí continua na invisibilidade e continua, portanto, né, nas piores condições de vida, porque não, do ponto de vista assim do Estado, né, pensando o papel do Estado nessa questão, continua sem ter, né, a devida atenção, não é isso? Então, eu penso que esses pontos assim são importantes para discutir sobre o nosso tema, né? E um outro ponto, assim, pensando as mulheres negras, né, especificamente, eu acho que a gente precisa avançar, né, nesse olhar, né, romântico, né, do que é a luta das mulheres negras, né? Nós, assim, acho que nenhuma luta ela é agradável, né? Nenhuma luta ela é bonita. Eu não gostaria de ficar lutando para que as pessoas reconheçam o meu direito de viver, o meu direito de mobilidade, o meu direito, né, de ter oportunidade de trabalho, o meu direito de ter liberdade financeira, né, o meu direito de poder comer, beber, sair, ter meu lazer, né, como um direito. Eu não queria ter que lutar para acessar acessar esses direitos. Não deveria ser assim, não é? Mas a gente luta porque, infelizmente, a negligência está aí, né? Está posta mesmo, está dada. E nós lutamos constantemente para não permanecer, né, nesse lugar, entendendo que cada conquista ela é árdua e que cada conquista não tem nada a ver com esforço individual. Não é sobre isso. Não é sobre esforço individual e não é sobre mérito. É sobre oportunidades, né? De portas abertas e de caminhos abertos e direcionados, né? Que quando temos acesso, aí sim nos possibilita mudar, né? As nossas condições de vida, de saúde, de trabalho. Mas ainda há muito o que fazer, porque dentro de um contexto de uma sociedade, né, capitalista, cuja lógica ela só é possível acontecer porque existe exploração, né, porque existe violência, porque existe usurpação. Não tem como a gente dizer que estamos assim vencendo, né, na plenitude. Não estamos, infelizmente. Acho que talvez deveria, acho que só em uma outra sociedade mesmo, né, que não seja essa capitalista, essa sociedade que ela se baseia mesmo, né, no racismo, na LGBTfobia, no sexismo, na misoginia, né, uma sociedade que ela tem como base justamente a desigualdade, né? Onde a riqueza socialmente produzida, ela não há um equilíbrio, né, nesse processo de distribuição dessa riqueza. Então, quem não produz quem não possui os meios de produção, permanece sendo explorado, recebendo um salário mínimo, se acabando, se matando para conseguir sobreviver, porque a lógica do capitalismo é essa, né? Para existir rico, tem que existir pobre. Para existir milionários, né, tem que existir milhões de pessoas sendo exploradas de forma desumana, né? Até porque não há exploração humana, né? Não existe exploração humanizada, né? É até meio contraditório isso. Mas é isso. Existe mesmo uma outra sociedade, se não romantizar, né, esse processo de luta, porque não é legal. Eu não gosto, eu não queria, inclusive, ter que estar, né, falando de racismo, de sexismo, de LGBTfobia. Eu não queria ter que prestar, por exemplo, serviços, né, para que
as instituições, para que as pessoas elas soubessem como, né, respeitar a existência do outro e da outra a partir por conta da sua diversidade sexual de gênero. Mas a gente precisa fazer esse movimento porque ainda as pessoas não mudaram sua mentalidade, né, suas concepções, e, portanto, a prática vai respondendo sobre isso, né, sobre o quanto que ainda não avançamos em termos de mudança de mentalidade. Mas é o que está posto. Então, o que eu quero, assim, o que eu pensei em trazer, né, um pouco de contribuição, né, considerando esse tema, foi isso. Eu quero dar um spoiler aqui, eu não vou nem mencionar o nome, mas assim dizer que, inclusive, pela Universidade Federal da Bahia, está sendo aí preparado um estudo extremamente importante relacionado a esse nosso tema, né, de pensar o trabalho social com famílias, né, no âmbito da assistência social, trazendo na centralidade, né, essa questão do racismo, né, trazendo na centralidade esse protagonismo, né, da população negra, um protagonismo, né, de resistência, de aquilombamento, né, de capacidade intelectual e cognitiva de, de se organizar, né, para viver e viver com dignidade. Né? Não vou mencionar o nome da irmã que está produzindo esse trabalho porque eu não pedi permissão, mas logo em breve vai ser publicado aí um trabalho que também está relacionado a esse tema da nossa noite. Né? E endossar que possamos, né, nos debruçar nessas literaturas que vai mostrando para a gente, né, a importância assim de repensarmos mesmo o lugar, né, do ser negro e do ser negra nessa relação no âmbito da política, né, de assistência social, trabalho social com as famílias, né, com as pessoas que demandam dessa política. Né? Então nós temos aí o jurista negro Abdias do Nascimento, que vai trazer lá várias produções importantes. Procurem, né? Se eu sugiro, importantes para a gente entender também, né? O quanto que para nós, viu, Gil, você falava, né, assim que a gente tem alcançado, ocupado espaços, né? Temos conseguido, né, chegar em lugares que antes não havíamos chegado. Mas assim, o Abdias do Nascimento, por exemplo, ele vai falando, né, dessas dificuldades que as pessoas, na verdade, que nesses âmbitos, né, nesses espaços de poder, de privilégio e de decisão, o quanto que é difícil a gente chegar e ocupar esse lugar e permanecer, inclusive sem adoecer, né, inclusive sem ter a nossa subjetividade, a nossa espiritualidade afetada, porque são tantas um interesse que é para além de si, né? Existe toda uma coletividade que demanda também, né, dessa limitada representatividade nos espaços de poder e de decisão. Porque se nós não estivermos por lá, né, quem é que vai pautar as questões que nos interessam? Quem é que vai reivindicar? Quem é que vai dizer, né? Vai querer dizer por nós e muitas vezes de forma enviesada, de forma que não vai nos contemplar. Então, por isso, a gente precisa realmente ocupar. Mas não é fácil, né? A gente viu aí, nós estamos vendo no Brasil atualmente, né? Quanto é difícil para que mulheres negras, cis, trans, travestis permaneçam como parlamentares, né? Que foram democraticamente eleitas pelo povo e ainda assim toda uma articulação para que elas não permaneçam. Ainda aqui dentro dessa, né, nesse novo cenário político, né, desse cenário político que estamos agora tentando dar uma respirada, né, melhor em relação ao cenário político anterior, né, porque existe aí toda uma bancada, né, favorável à lógica, né, da forma de fazer política que passou, né, do ponto de vista oficial, mas que continuam muito bem articulados e articuladas para que mulheres negras, cis, trans, travestis não, né, permaneçam nesse lugar. E a gente continua resistindo mesmo, né, porque resistência
A gente quer resistir para existir, mas não queremos resistir toda hora. Nós queremos viver as nossas experiências, né? Nos colocar, entendendo também a importância, né, da nossa participação, da nossa inserção nos espaços. Né? Não queremos só ficar resistindo, queremos existir com dignidade, né, com afeto. E aí, pensando esse afeto como prática de liberdade, né, como dizia lá a saudosa Bell Hooks, né? Esse afeto como prática de liberdade, como numa perspectiva coletiva, né? Para além dessa questão afetivo-sexual, mas pensando mesmo a importância de um aquilombamento, né? Entre nós. Então, é um pouco isso o que eu gostaria, né, de contribuir. Espero ter atendido aí né, a proposta da noite. Obrigada. A gente que agradece, companheira Gilmara. Eu estava aqui refletindo, né? E como eu falei no início, conhecimento nunca é demais. E essa live, na verdade, não foi uma live, não foi uma live. Você nos presenteou com uma aula, né? É, é isso que fica, assim, pelo menos para mim. Você nos presenteou com uma aula, né? E que aula, né? Importante demais os seus pontos, os pontos que você trouxe, né, para a gente, enquanto trabalhadores do SUAS, e para aqueles que também não são trabalhadores no SUAS, porque acredito que nessa live também tem professores, né, outras que também atuam, outras pessoas que também atuam em outras políticas, né, e essa fala é de extrema importância, né? Porque a gente também acaba se articulando com outras políticas públicas, né? Nessa questão da luta, né? Nessa questão de formar essa parceria, né? E você falou na política de saúde, política de educação, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Pensar num SUAS de fato, né? Voltado a essa população, né? Alguém colocou na live, né, na questão das pessoas trans, a estimativa de vida hoje no Brasil é de 30 anos, né? Então, também pensar nessa população, né? Pensar não só... imagine, uma estimativa de 30 anos. E se a pessoa for negra? Né? Eu acredito que ainda se tem um agravante, né? Como você bem falou, a gente vê tantas mulheres trans na política, negras e não trans também, lutando por um espaço ali, né? E muitas vezes não são ouvidas, né? Então eu acho que você trouxe foi muito propício, muito necessária a sua fala, né? Agradecer mais uma vez, realmente foi uma aula, né, pelo menos para mim, né, e dizer aos companheiros que estão nos acompanhando, dizer aos companheiros que estão nos acompanhando, se quiserem compartilhar, né, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, né, na questão do Instagram, né, porque tem um limite. Mas os que quiserem se colocar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Também quero aqui agradecer muito, Gilmara. Obrigada, tá? Você realmente, como meu amigo colocou, foi uma aula. Foi uma aula, assim, que a gente pega para si, que a gente leva para os nossos usuários, né? Eu, como tenho vários grupos de mulheres, assim, hoje eu posso dizer que eu adquiri um grande conhecimento, né? Que isso eu agrego junto com o que eu já tenho na minha bagagem e que vai ser muito bom, com certeza, só vai somar com aquilo que eu já tenho para levar para essas mulheres, né, com quem eu trabalho. Eu tenho certeza que hoje quem participa dessa live também, né, deve estar assim como eu, tá? Cheio de prazer
por ter assistido, por ter aprendido. E é muito satisfatório quando a gente convida alguém e esse alguém, assim como você, traz na sua bagagem uma aula, né? Um conhecimento, aquilo que a gente agrega para a gente e que a gente pode levar também para os outros, né? Como você falou, o CRAS vai também adorar, com certeza, o CREAS, todos os nossos colegas de trabalho, toda a assistência social e todas as outras pessoas que participaram, porque assim, é de grande importância. Conhecimento, como o Gênios falou, nunca é demais, e vindo assim, tão bem explicado, tão bem colocado, né? Com certeza é muito gratificante. Muito obrigada, tá? Eu agradeço em nome de toda a assistência social, em nome, assim, de todos os meus colegas, porque é para agradecer mesmo. Fica aqui a minha gratidão, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada também. Acho que é isso, né? A gente vai fazendo a troca, né? Ensinando e aprendendo. É uma ciranda mesmo, né? De ensinar e aprender. E entendo que nós não somos, né, detentores, né? Detentoras de todo o conhecimento e, de fato, precisamos, né, ter também a abertura para ir nos construindo, nos reconstruindo, né? A nossa formação, ela é limitada. Eu penso que a gente acaba assim, tendo uma formação, seja desde o ensino básico, né, ao nível superior, não dar conta de tudo, né, no âmbito das instituições educacionais. Então, por isso mesmo, inclusive, eu sou muito, né, eu defendo muito que nós precisamos ter essa abertura para transitar em outros espaços, dialogar com os movimentos sociais, né? Que é um outro ponto também extremamente importante, que assim não tem como pensar esse enfrentamento ao racismo, à LGBTQI-fobia, né? Sem dialogar com quem vem também construindo e fazendo história nas comunidades, sem escutar as pessoas das comunidades, né? Existem lideranças comunitárias que senta, né, e que consegue passar uma visão, um panorama da realidade social, econômica, cultural de uma comunidade que quem está lá, né, que está fazendo leituras, né, tendo acesso a outras literaturas, às vezes não consegue. Então, a gente precisa também ter essa abertura para dialogar e fazer uso das diversas linguagens, né, das diversas fontes, né, que nos realmente permitam, que nos dê subsídios para construir então, uma política pública que, de fato, né, tenha essa permeabilidade, né, de poder dialogar com as diversas narrativas, né? É isso que eu quero dizer, né? Das diversas narrativas, que por vezes a narrativa de quem mora, né, na quebrada, nem sempre ela é considerada, a depender do espaço que esteja. Mas a gente precisa fazer essa escuta, né? Essa escuta que a gente chama aí dentro do serviço social, que vai falar dentro do CRAS, né? De uma escuta qualificada. É qualificada em que sentido, né? Você escuta entendendo ali todas as dimensões, né, que atravessam aquela fala, a dimensão material, mas também a imaterial, né, a subjetiva, pensando as subjetividades, pensando a questão da espiritualidade da pessoa, e eu estou falando não no sentido de religiosidade, mas daquilo que, né, se sente, né, daquilo que afeta o outro e a outra, quando, por exemplo, dando um exemplo, né, a questão de gêneros, né, de uma pessoa que chega numa instituição e desde a recepção ela já não é acolhida, né, por conta da sua orientação sexual, né? Então é disso também que eu estou falando. Eu estou falando desse lugar de que nós precisamos saber também, né, conduzir as nossas relações de forma respeitosa, entendendo a diversidade, né, a diversidade da nossa existência,
né? Eu queria dizer assim, eu quero muito endossar essa questão do uso do nome social nos instrumentos de trabalho, da coleta do quesito raça-cor, né? Não sei como é que funciona aí, né, na Secretaria de Assistência Social do município de Junqueiro, mas é uma realidade comum, né, ver que as pessoas elas não fazem essa coleta, né, e aí permanece contribuindo para invisibilizar mesmo, né, a existência dessas pessoas no contexto da política pública. Então, é importante levar em consideração, né, por exemplo, o uso do nome social, né? Existe um decreto presidencial de 2016 que vai, né, que dispõe justamente sobre o uso do nome social e do reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. É porque as pessoas questionam muito, mas não está na lei, existe legislação, né, que vai orientar sobre, né, e mesmo assim ainda há instituições que não fazem esse tipo de coleta, né? O quesito raça-cor é uma reivindicação histórica do movimento negro nas instituições, né? A coleta do quesito raça-cor. Você vê que é uma questão histórica. O censo de 1950, por exemplo, até 1950, não se fazia essa coleta do quesito raça-cor para entender ou para fazer esse mapeamento das condições de vida da população negra, né, na época. Então, é uma questão que só veio ser inserida, né, no censo demográfico, né, pelo nosso IBGE, já depois da década de 60, de 70, depois de muita reivindicação do movimento de mulheres negras e de homens negros no país. E ainda hoje, 2023, eu lembro que o último censo demográfico, por exemplo, que eu tive, né, a oportunidade de responder, porque, inclusive, já tinha um tempo, eu nunca tinha respondido a um censo demográfico, porque não alcança todo mundo, né? Uma pergunta que não tinha, né, que era, por exemplo, pensar os povos de terreiro, né? E religião de matriz africana. Então, por que esse campo não interessa constar como pergunta, né? Num censo que vai fazer ali um mapeamento da população, das condições de vida da população, né? Esse mapeamento socioeconômico da população brasileira, né? Então, isso tudo não é à toa. Na verdade, isso tem toda uma relação, né, muito bem vinculado, articulado com a mentalidade, com concepções e práticas racistas, que não interessa dar visibilidade, né, a questões relacionadas, né, ao debate étnico-racial de gênero, porque pensar as religiões de matrizes africanas é considerar que, em sua maioria, tem pessoas negras, né, que cultuam a sua fé, né? Cultuam a sua fé a partir da crença nos orixás. Né? E por que não interessa? Isso também interessa no contexto da política pública de assistência social, da saúde, né? Quando uma pessoa está lá enferma, que precisa receber uma visita lá da sua Ialorixá, do seu Babalorixá, né, que são sacerdotes e sacerdotisas dentro né, da religião de matriz africana, e que na portaria é interditado, é interditada, que não é respeitado, não é respeitada, mas que as portas estão abertas para religiões, né, protestantes, né, para outras religiões e não para a religião de matriz africana. Então, isso tudo se explica com o racismo, né? É o racismo que explica isso, que vai justificar essa prática. Então, não tem como desconectar uma coisa da outra. E é isso, né? A gente só voltou aí. E aí, companheiro, qual foi aí? Caiu a conexão. Problemas técnicos. Ah, tô ligada. Não é isso? Mas estava ouvindo sua fala. Pronto. Então é isso,
e o companheira Gil, já estou aqui toda cheia de... Obrigada, obrigada pelo encontro, obrigada também pelo aprendizado aí. Nós que agradecemos, né? Para a gente encerrar, eu quero agradecer a todos que participaram, tá? Quero dizer que você está, as portas estão abertas para sempre que você quiser entrar, amiga. Obrigada. Você é nossa companheira agora, nossa amiga, minha amiga, Obrigada. tá? Que honra. É uma honra ter você como amiga, tá? Quero agradecer a todos, quero agradecer o Danilo também, que está aqui do meu lado, nosso anjo da guarda, que está sempre, né? E obrigada aí, viu, Danilo? Chega, Danilo, se mostra aí também para você saber quem é que fica, né, nos bastidores. É igual o fotógrafo que faz a foto e não aparece na foto, é? É o nosso Tem que anjinho. aparecer, tem que aparecer. Ele não quer. Danilo, fique tranquilo, fique à vontade. Então, Genilson, muito obrigada, querido, tá? Foi maravilhoso, foi uma noite assim muito enriquecedora, tá? Com certeza vai ficar na memória. E que venham outras, tá? Tá certo, obrigada. E quem sabe a gente não consiga trazer a companheira Gilmara para conhecer a nossa terra, né? Quem sabe um dia. Olha, vai ser um prazer. Quem sabe, né? Vai Quem ser um sabe. prazer. Boa noite a todos e fiquem. Boa noite. Tenham uma boa noite. A live Obrigada. vai ficar salva, viu, Salva. gente? Depois é só dar uma olhadinha. Salva aí, coloca, não sei se é você ou é Danilo, me põe como colaboradora. Põe como colaboradora que eu aceito e aí fica a live também salva lá no meu Instagram. Ótimo. Viu? Tá certo. Então, boa noite. Gente, obrigada. Obrigada Abraço. a todas e todos aí que Obrigada a ficaram todos, com a todas gente, e todos. que chegaram, que saíram, que permaneceram. Até mais. Até a